Ok. Mas permitir. Então, boa noite a todos, todas. Hoje é dia 4/5. Mais um permitir. Eu sou o professor Eduardo, para quem não lembra. E a gente está na frente de Álgebra 1. Semana passada a gente começou a falar sobre algumas técnicas, algumas estratégias para a gente resolver problemas de contagem, problemas de análise combinatória. E aí, só para a gente relembrar rapidamente, duas coisas que a gente viu semana passada, que a gente sempre pode usar na hora de resolver problemas desse tipo. Então, problemas de contagem. Vocês estão conseguindo ver a luzinha bem? Sim, professor. Se tiver muito pequeno, coisa assim, avisa, tá? Então, problemas de contagem. Uma possibilidade, uma coisa que a gente viu, que a gente sempre pode fazer para resolver problemas desse tipo, é listar todas as possibilidades e contá-las. Então, a primeira estratégia, a mais simples de todas, listar todas as possibilidades e contá-las. Mais gente entrando. E aí, uma outra técnica que a gente viu, que na verdade está no mesmo grupo dessa de listar todas as possibilidades, é a gente fazer a famosa árvore de possibilidades. E aí, pelo que eu me lembre, eu tô meio velho, às vezes eu lembro errado as coisas. Mas, se eu não me engano, a gente terminou a aula da semana passada com esse exercício aqui. Espera aí que mais alguém quer entrar. Pronto. E a gente começou a resolver. Outra coisa, eu não comentei ainda, mas outra coisa que vocês vão perceber nas minhas aulas é que eu não sou muito fã de dar aula teoria. Aquele professor que chega, passa metade da aula falando a teoria, falando o conteúdo, aí fala assim, bom, agora vamos fazer exercício. Aí começa a fazer exercício. Eu gosto de fazer o contrário. Eu gosto de pegar os problemas para resolver e conforme a gente for precisando de conhecer coisas novas, e aí eu vou introduzindo teorias, técnicas, conteúdos novos para vocês, tá? Acho que quem assistiu minha aula semana passada, ou ao vivo ou no YouTube, percebeu isso. Então, a gente faz o contrário. O problema que vai chamando a necessidade da gente aprender coisas novas, né? E não o contrário. A gente aprende coisas novas e aí vai depois descobrir qual o problema a gente pode resolver com elas, tá? Bom, então, isso dito, mais alguém querendo entrar? Isso dito, a gente estava com o seguinte problema na semana passada. Ana confecciona bolsas artesanais. Ela dispõe de 4... deixa eu só escrever, né? Porque depois o pessoal vai ver no vídeo e não vai saber, ou vai ver no slide e não vai saber. Então, problemas de contagem. O que é isso daqui? Duas técnicas que já vimos. E aí hoje aprenderemos mais coisas para aumentar a nossa listinha aqui. Então hoje veremos técnicas novas.
Então, Ana confecciona bolsas artesanais e ela dispõe de 4 diferentes tipos de fecho, 3 diferentes tecidos para a bolsa, e ela consegue fazer 2 modelos distintos de alça. E aí, o exercício pergunta: quantos modelos diferentes de bolsas Ana consegue confeccionar? Bom, semana passada a gente começou a resolver esse problema fazendo a árvore, né? E aí, a Ana, ela podia, como ela possui 4 tipos de fecho diferente, vou chamar de fecho 1, fecho 2, fecho 3, fecho 4. Então, inicialmente, ela pode escolher entre qualquer um desses tipos de fecho. Em seguida, ela tem 3 diferentes tipos de tecido: tecido 1, tecido 2, tecido 3. Então, para o fecho 1, ela pode montar uma bolsa fecho 1, tecido 1. Mas ela pode montar uma bolsa com o fecho 1 e o tecido 2. E ela pode montar uma bolsa com o fecho 1, tecido 3. E por fim, o exercício ainda fala que ela tem 2 modelos distintos de alça, que eu vou chamar de alça 1 e alça 2. Então, para a bolsa que ela escolheu o fecho 1 com o tecido 1, ela pode usar a alça 1. Mas ela também poderia usar a alça 2. Mesma coisa para a bolsa de fecho 1, tecido 2. Ela pode usar a alça 1 e ela ou poderia escolher usar a alça 2. E a mesma coisa aqui, alça 1, alça 2. E assim vai. Só que ela podia fazer com o fecho 2, e aí você vai ter seus 3 tipos de tecido, e para cada tipo de tecido, 2 tipos de alça. E assim vai. Perceberam que essa árvore, ela vai crescer e crescer muito até a gente chegar no final dela? Então, um jeito da gente resolver esse problema, tudo bem, você consegue resolver fazendo a árvore. Todo problema de contagem você sempre consegue resolver fazendo uma árvore de possibilidades. O problema é que, às vezes, dependendo do problema, a árvore fica muito grande. E a gente não consegue, não tem tempo hábil suficiente, nem papel suficiente na prova, para fazer toda ela. Então, aqui, etc. E aqui, etc. E aí eu comentei que para esses casos, a gente tem o princípio fundamental da contagem para ajudar a gente. E é isso que a gente vai estudar hoje. Então, qual que é a ideia do princípio fundamental da contagem? Eu vou contar para vocês qual é esse princípio, e aí a gente vai aplicar nesse problema e em outros também. Então, o princípio fundamental da contagem, ele fala o seguinte. Outro nome para esse princípio, então, balãozinho de pensamento no balãozinho de pensamento. Daqui a pouco eu conto o outro nome dele. Daí vai estragar a graça do princípio. Então, outro nome do balãozinho de pensamento. O que o princípio fundamental da contagem fala? Vou puxar aqui para o lado. Se um problema puder ser subdividido em decisões, e alguns autores de livro de matemática costumam falar que são chamados de etapas. Então, se você leu em algum lugar falando sobre etapas, a gente está falando a mesma coisa. Então, se um problema puder ser subdividido em decisões e a escolha em cada decisão
não alterar a quantidade de opções nas demais decisões então o total de possibilidades será o produto da quantidade de opções de cada decisão. Ou que cada decisão possui, né? Tá? Bom, aí você pode falar assim, professor, não entendi nada. Óbvio, desse jeito ninguém entende mesmo. O melhor jeito é a gente aplicar. E aí, quando a gente aplicar isso daqui, vocês vão ver que isso aqui é o óbvio do óbvio. E você fala assim, professor, pelo amor de Deus, não precisa nem escrever um princípio desse, tá? Bom, então, vamos aplicar aqui no problema. Então, o que o princípio fundamental fala? Eu tenho um problema e ele vai ser subdividido em decisões. Ou, se você quiser chamar, de etapas. Como que a gente subdivide esse problema aqui da Ana? A gente pode vir aqui e pensar o seguinte: bom, qual a primeira decisão que ela tem que tomar? Ela tem que decidir qual fecho ela vai usar na bolsa. Próxima decisão que ela toma para confeccionar a bolsa dela, ela vai decidir qual tecido ela quer usar na bolsa. Terceira decisão que ela vai tomar, qual a alça ela vai colocar nessa bolsa. Faz sentido essas decisões que a Ana tem que tomar para fazer a bolsa? Então, eu separei meu problema em decisões. Primeira decisão, ou, como eu já falei, tem autor, tem livro que fala que é etapa. Então, primeira decisão ou primeira etapa é o fecho. Segunda decisão é o tecido. Terceira decisão, a alça. Nossa, minha letra tá um lixo hoje, né? Esse melhorou muito. Agora eu tenho que pensar quantas opções eu tenho, eu não, a Ana, né? Tem para cada decisão. Para o fecho, quantas opções ela tem? Ah, para o fecho, ela tem 4 diferentes tipos de fecho. Então, aqui, para a primeira decisão, para o fecho, ela tem 4 opções. Agora, para o tecido. Ah, para o tecido, ela tem 3 diferentes tecidos. Então, ela tem 3 opções para tomar a segunda decisão. E por último, a alça. Bom, a alça, ela tem 2 modelos distintos de alça. Então, ela tem 2 opções para a terceira decisão. Até aqui, tudo faz sentido? Sim. Ótimo. O que o princípio multiplicativo fala? Eu posso multiplicar a quantidade de opções que tenho em cada decisão e o resultado disso vai me dar o total de possibilidades que eu tenho. Então, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 4 é 24. Então, 24 modelos diferentes de bolsa. Acabou, professor? É isso? A resposta é 24. A pergunta do problema. Ah, sim, entendi. Obrigada. Né? Que espaço. O problema pergunta quantas... Ó, vamos voltar lá para a pergunta. Quantos modelos diferentes de bolsa a Ana consegue confeccionar? Ela consegue confeccionar 24 modelos diferentes.
Entendi. Conforme ela for combinando fechos e tecidos e alças diferentes, ela, no máximo, faz 24 bolsas diferentes. A partir da 25ª, aí ela vai ter que repetir uma bolsa. Tá? Eu falei que esse aqui é chamado princípio fundamental da contagem. E ele tem outro nome. E aí eu falei que eu não queria falar o nome antes, porque justamente ia entregar a graça da coisa. Mas o Rafael entregou a graça da coisa no chat, né? Pensa que eu não vi, eu vi, só não quis falar. É chamado de princípio multiplicativo. Tá? Por que é chamado de princípio multiplicativo? Porque nós, matemáticos, somos as pessoas mais criativas do mundo. Como você multiplica a quantidade de opções, então vamos chamar de princípio multiplicativo. Meu Deus. Beleza, gente? Outra dica. Beleza. Do mesmo jeito que todo exercício de contagem você consegue resolver listando os casos, que foi o que a gente falou aqui em cima, todo exercício de contagem você também consegue fazer resolvendo montando a árvore de possibilidades. Também você consegue resolver aplicando o princípio multiplicativo. Só que às vezes o problema vai aparecer para a gente de um jeito que a gente não pode aplicar o princípio multiplicativo direto, que é justamente essa parte aqui, essa condição aqui, a escolha em cada decisão não alterar a quantidade de opções nas demais decisões. Ainda hoje a gente vai fazer um caso para ficar claro para vocês quando que o princípio multiplicativo não pode ser usado diretamente. Tá? E a condição é essa daqui. Super importante. Eu acho que eu devia ter feito até com outra cor. Sublinhado com outra cor. Rosa também não ajudou muito. O bom dessa luzinha é que ela tem uma cor do arco-íris. Deixa eu ver se dá para fazer de cor de arco-íris aqui. Tá? Essa condição aqui é fundamental. Muito aluno escorrega na casca de banana, pega um exercício de contagem, olha, vou usar o princípio multiplicativo. Esquece de olhar para essa condição aqui, que é necessária para a gente poder usar o princípio multiplicativo, e aí acaba errando o exercício. Tá? Mas por hora, vamos fazer outros exercícios que a gente vai usar o princípio multiplicativo, para a gente ficar craque nele. E depois eu mostro quando que a gente não pode usar o princípio multiplicativo. A Agatha falou que parece não ter entendido direito. Agatha, segue comigo o próximo exercício para a gente ver se fica mais claro para você, tá? Lucas, o print dessa tela eu vou colocar lá no sala de aula, no final da aula. Então você não precisa se preocupar em tirar print agora. Você pode ir lá no sala de aula e baixar a imagem de lá, tá? Não, os números... a Ana perguntou, tanto faz a ordem dos números ou tem que ser em ordem crescente sempre? Ou decrescente, tá? Os números, quem dá é a quantidade de opções. Então, se aqui o exercício tivesse falado que em vez de 2 modelos distintos de alça, a Ana tivesse 8 modelos distintos de alça, você teria que vir aqui e na decisão da alça, você colocaria aqui 8. Tá? Então não tem nada a ver com crescente, decrescente, ímpar, par, para mais, para menos. Tá bom? Você tem que olhar quantas opções você tem em cada decisão sua. Tá? Cuidado com isso. Isso aí também foi bom você ter falado. Quem que falou? A Ana. Foi bom você ter falado que muito aluno acaba decorando assim. Como tem muito, mas tem muito exercício, isso a gente vai ver, talvez não na próxima semana, na outra. Tem uma coisa dentro da análise combinatória que fala sobre permutação. E na permutação a gente vai perceber que de fato os números vão decrescendo. E como aparece muito exercício de permutação, o aluno acaba achando que é sempre permutação, e aí sempre vai decrescendo os números. Esse daqui foi um mau exemplo, porque de fato os números acabaram decrescendo,
mas por coincidência, tá? Como eu disse, se a gente tivesse 8 alças aqui em cima, então o último número lá seria 8 e não 2. Tá? A gente sempre tem que ver quantas decisões a gente tem que quantas opções a gente tem em cada decisão. E que decisões são essas? Decisões que a gente usou para separar, subdividir o problema, tá bom? Ótimo. Bom, vamos lá. Calma, a Leandra levantou a mão e alguém... a Sara perguntou se seria análise combinatória. Isso está dentro de análise combinatória. Análise combinatória é uma coisa grande. Dentro de análise combinatória tem problemas de contagem. Contagem é o que a gente está estudando, e dentro de contagem a gente vai ter técnicas e ferramentas para resolver esses problemas. Então a gente já viu listar, árvore de possibilidades, a gente está vendo o princípio multiplicativo. Nas próximas aulas a gente vai ver outras técnicas, outras ferramentas. Tá? A Vitória perguntou, quando que ela sabe quando um é contagem e outro é permutação? Permutação é contagem. Então, um exercício de contagem... O que é um exercício de contagem? Contar coisas. Isso eu falei na semana passada. Então, é um exercício que a gente tem que contar coisas. Dentro de contagem, tem 3 situações muito particulares. Eu falei do caso da permutação, mas a gente vai estudar a permutação em particular daqui a 2 semanas. E depois tem um outro que chama combinação, que a gente também vai estudar daqui a 2 semanas, e o outro que chama arranjo, que a gente também vai estudar daqui a 2 semanas. Tá? São situações particulares dentro da contagem, que por aparecer muito, aí vale a pena a gente aprender algumas fórmulas para agilizar a resolução de exercício. Mas está muito longe ainda. Volta para a terra, vamos de novo continuar no princípio multiplicativo. Leandra, você queria perguntar? Levantou a mão? Eu vi um exercício, era tipo assim, que tinha uma senha, aí era 4 números e 5 letras, se eu não me engano. Aí eu usaria contagem também? Então, de novo, vamos lá. Contagem. O que é contagem? Qualquer exercício que te pergunte quantas possibilidades, quantas opções, qualquer exercício que te pergunte quanto ou seja, que você tem que contar quantas coisas são, é contagem. Aí qual técnica a gente vai usar? Se a gente vai usar... Eu resolveria pelo princípio multiplicativo? Isso, então. Aí pode ser princípio multiplicativo? Pode ser, depende do exercício. Pode ser árvore de possibilidades? Fazer a árvore? Pode ser, depende do exercício. Pode ser listar todas as possibilidades? Pode ser, depende do exercício. Pode ser um caso de combinação, que eu só vou aplicar a fórmula que vocês vão aprender daqui a 2 semanas? Pode ser, depende do exercício. Tá? Hoje a gente vai fazer um exercício... Hoje acho que talvez não dê tempo. Mas a gente vai fazer um exercício a respeito de gerar senhas e aí pode ser parecido ou não com o seu. Qualquer coisa, Leandra, se você quiser, você pode colocar lá no Classroom, se você tiver esse exercício, não sei se é de um livro que você leu ou de uma apostila, se você quiser, você pode tirar foto e mandar lá no Classroom pra gente, ou colocar o link do site onde você leu, e eventualmente a gente pode até na próxima aula resolver juntos, tá bom? Beleza, gente? Ok. Então, agora, vamos pegar um outro exercício para a gente ainda treinar esse tal princípio multiplicativo. Depois, eu falo quando que a gente não pode usar o princípio multiplicativo. Tá? Ou melhor, pode usar, mas não pode usar direto. Tá? Princípio multiplicativo você sempre vai poder usar. Às vezes não pode usar direto. Você tem que arrumar a casa antes, fazer um meio de campo antes de usar o princípio, tá? Mas vamos fazer um outro exercício aqui para a gente entender bem o que é o princípio multiplicativo. Então, tá aqui. Tá aqui nada, né? Nem colei ainda na tela, já estou falando. Tá aqui. Agora sim. Uma família... Então, peraí, tira essa parte, deixa só isso aqui. Uma família composta pelo pai, mãe e 3 filhas deseja tirar uma foto lado a lado. E aí o exercício pergunta, de quantas maneiras é possível eles se organizarem para a foto? Aí você pode perguntar, professor, mas que exercício chato, né? Quem quer tirar foto lado a lado? Eu até estava procurando na internet
E tipo, imagina que, e até uma situação que pode acontecer, né? Manja essas fotos assim que a galera gosta de pôr no Instagram, ou sei lá, que Facebook já morreu, né? Ninguém mais usa Facebook hoje em dia. Então imagina que a família, tudo bem, que essa família aqui só tem 3, né? Nossa, perdão, só tem 4. E a nossa família do nosso exercício, se tem pai, mãe e 3 filhas, tem que ter 5 pessoas. Mas essa aqui eu achei tão bonitinha que eu achei que valia a pena trazer. Então imagina que a família, sei lá, isso aqui é coisa da mãe, né? Geralmente a mãe inventa essas coisas. Viu lá no Facebook da vizinha? Nossa, que lindo! A vizinha lá foi pra praia com a família, fez lá a foto, que lindo, os pezinhos na água. Quero fazer uma igual. Vem cá, marido, venha cá, filhas, venha cá. Não, mãe, eu tô aqui fazendo aula online. Não importa, mentira, tá dormindo. Vem aqui tirar foto com a mãe. Aí a mãe vai querer tirar a foto, ela, o pai e as 3 filhas, desse jeito, mostrando os pezinhos na água. Não na água, porque não vai estar na praia, né? A menos que essa mãe more na praia. Mas você pode sempre usar uma mangueira, né? Bom, então a pergunta do exercício é: se eu quiser tirar uma foto desse tipo, quantas maneiras eu posso organizar essa família? Por exemplo, podia vir. Então vamos agora começar a pensar aqui. Você sabe que a maior parte do exercício de matemática é feita no rascunho, né? Que é onde você está pensando. Depois que você gastou meio lápis no rascunho pensando, que daí você vai escrever de fato a resolução do exercício bonitinha, né? Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Poderia ser, por exemplo, a mãe na esquerda, logo ao lado o pai, e depois a filha mais velha, a filha 1, depois a filha 2, depois a filha 3. Ah, muito bem. Ah, mas não precisava ser assim, né? Podia começar com a filha mais velha, o pai, depois a filha do meio, a filha caçula e por último a mãe. Percebe que conforme eu vou trocando a ordem aqui das letras, vai dando uma configuração diferente de pezinhos na foto. Faz sentido? Então, essa é a primeira coisa que a gente tinha que perceber. Agora, o que eu vou perceber? Bom, será que eu consigo... Então, beleza, rascunho, já foi. Será que eu consigo separar esse problema de organizar a família na foto em decisões? Aí eu penso, a primeira decisão poderia ser quem vai estar à esquerda. É quem está na extrema esquerda. A segunda decisão seria quem está do lado. Tá difícil escrever hoje aqui, hein? Oh, meu Deus. Decisão. Quem está ao lado da esquerda. A terceira decisão, quem está no meio. A quarta decisão, quem está após quem está ao meio. E a quinta decisão, quem está na direita da fila. Percebe que... Gostei do comentário aí do Vladimir Paulo Francisco. Não sei se é o Vladimir, se é o Paulo, se é o Francisco. São 3 pessoas que estão assistindo com o mesmo nick, ou se é uma pessoa só. Então, percebe que a gente consegue subdividir o nosso problema em decisões? Dependendo, tomando essas decisões, eu monto a foto. Faz sentido? Então, essa é a primeira condição para eu poder usar o princípio multiplicativo. A primeira condição é, eu tenho que ser capaz de subdividir o meu problema em decisões. Aí, vamos ver agora a quantidade de possibilidades, de opções em cada decisão. Então, vou colocar aqui do lado as pessoas dessa família. Mãe, pai, filha 1, filha 2, filha 3. Para colocar aqui, quantas opções eu tenho para tomar a primeira decisão? Escolher quem vai ficar à esquerda na foto. Bom, eu tenho 5 opções, faz sentido? Qualquer uma das 5 pessoas pode entrar nesse lugar. Tá?
Então, 5 opções. Aí, a Maria Eduarda já mandou no chat, 5 opções. Uma delas tem que ter entrado nessa posição. Então, por exemplo, imagine que foi a própria mãe. Então, a mãe entrou lá na primeira posição. Então, a mãe já está lá no lugar dela, batendo água no pezinho. Na segunda decisão, quantas opções eu tenho para a segunda decisão? Bom, eu tenho só quem sobrou. 4. Então, eu tenho 4. Imagina que aqui entrou a filha caçula. Mamãe, quero ficar do lado mamãe, quero ficar do lado de você. Tá bom, filha, vem. Aí pronto, foi lá a filha caçula. Quantas opções eu tenho para tomar a terceira decisão, que é quem vai ficar no meio? 3 opções, né? As 3 pessoas que sobraram. Então, aqui eu tenho 3 opções. Imagina que agora entrou a filha mais velha. E agora, para a quarta decisão, quantas opções eu tenho? Bom, para a quarta opção eu tenho ou o pai ou a filha do meio. Então eu tenho 2 opções aqui. Então imagina que entrou a filha do meio. E agora, para a última decisão, para a quinta decisão, quantas opções eu tenho? Bom, só tem o pai, né? E já deve estar puto da vida com a bagunça que estão fazendo. O cara queria tirar um cochilo e não pode, né? Tem que ir lá ficar tirando foto com a família. Não que ele não goste da família, né? O pai geralmente não gosta de foto. Tá bom? Tá claro como que a gente chegou no número de opções de cada decisão? E percebe que não foi diminuindo. Então é 5, 4, 3, 2, 1. Não, calma. Não é assim. Pensa cada uma das situações e aí a gente vai descobrindo quantas opções tem. Maria Eduarda perguntou, é fatorial? É, esse aqui, eu não queria falar agora, isso vai aparecer daqui a 2 semanas. Esse aqui é um exemplo também de permutação, e permutação é o fatorial, tá? Mas isso só daqui a 2 semanas. Até lá, é princípio multiplicativo pra gente, tá? O que o princípio multiplicativo fala? Subdividir meu problema em decisões. Ok. Quantidade, a decisão que eu tomo em uma das etapas, ou a opção que eu escolho em uma das decisões, não afeta a quantidade de opções nas demais. Então, por exemplo, aqui eu escolhi a mãe. Lembra? Imagina que eu não tivesse escolhido a mãe. Que eu tivesse escolhido para colocar aqui o pai. Independente se for a mãe, o pai ou qualquer uma das filhas, aqui vai continuar sendo 4, sempre. Faz sentido? Então, a escolha da primeira decisão não afeta o 4 que eu teria que colocar aqui no segundo. A escolha de quem entrou aqui não afeta o 3 que está aqui. A escolha da pessoa na terceira aqui decisão, que eu já nem lembro mais quem era, não afeta o 2 que está aqui. A escolha daqui não afeta o 1, que é a última pessoa que sobrou. Tá? Tem 5 decisões porque tem 5 pessoas, exatamente. Tá? Assim, não necessariamente, né? Porque, por exemplo, eu poderia falar, a gente poderia montar um problema que falasse assim, a família tem 6 pessoas, só que a foto só vai ter 5 delas. Por quê? Porque a sexta pessoa tem que ficar segurando a câmera. Então, tem 6 pessoas na família, só que eu vou tomar 5 decisões. Que decisões? Quem vai estar no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E a última pessoa que sobrar é a que segura a câmera. Tá bom? Beleza, Vitória? Então, esse problema tem 5 decisões porque tem 5 pessoas. Mas num outro problema, a gente poderia ter mais pessoas, 6, 7, 8 pessoas, mas um número de decisões menor. Tá? Pode acontecer isso também. Então, eu percebi que eu separei meu problema em decisões e que a opção que eu escolho em uma decisão não muda a quantidade que eu coloco nas demais. Então, o que o princípio multiplicativo garante para mim? Que se eu multiplicar esses números, eu vou ter o total de possibilidades. E se você fizer a conta, isso aqui vai dar... Um jeito fácil de fazer a conta é 4 vezes 5 dá 20, 2 vezes 6 dá 6, 20 vezes 6, 120. Tá? Então, eu tenho ao todo 120 possibilidades. Tá bom? Beleza? Tá. Yasmin, eu vou dar um exemplo, mas não agora. Segura um pouquinho, tá?
Porque é justamente o exemplo de quando que a gente não usa o princípio multiplicativo direto. Bom, então, vamos lá. Nesse problema, tudo bem? Podemos seguir? Bom, Sim. vamos fazer um pouquinho diferente. Nesse mesmo problema, só que com uma condição a mais. Então, essa mesma família, só que agora, a caçulinha, a filha caçula, ela quer ficar no meio. Por quê? Porque ela quer. E geralmente a caçula é que os pais atendem, né? Então, vamos lá. Meu problema continua tendo 5 decisões. Então, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Às vezes, as decisões você tem que tomar em ordem, da primeira para a quinta. Às vezes você não precisa. Às vezes você pode tomar as decisões em ordem diferente daquelas que você escreveu. Vou colocar de novo aqui a família. Oi, alguém perguntou? Sou eu, mas no caso de tomar essa decisão, é você que tem que entender ou é o exercício que vai falar? Então, o exercício em geral não fala nem sobre decisões. Ah, tá. A gente que cria as decisões porque a gente quer tentar usar o princípio multiplicativo. Entendi. Porque para todos os efeitos, o cara que elaborou esse exercício, se for um exercício de vestibular, o cara que elaborou esse exercício, ele pode estar querendo que você monte a árvore de possibilidades. E aí você se vira para montar a árvore e descobrir a solução, entendeu? Então quem Entendi. faz... E outra, tem exercício que você pode falar assim, eu acho que as decisões boas são tal, tal e tal, e resolver o exercício e acertar. Um colega seu pode falar assim, não. Seria melhor se a gente pensasse nas decisões diferentes, outras decisões, mas que daria também uma resolução correta. Então também Então tem vários caminhos diferentes. tem formas diferentes de resolver um exercício e aí até escolher quais decisões você tomaria, tá? Entendi. Bom, Obrigada. por exemplo, esse exercício aqui, a gente começou. A primeira decisão é quem está na esquerda, a segunda decisão é quem está do lado, a terceira decisão é quem está no meio. Outra pessoa podia olhar para esse exercício e falar assim, não. Eu quero fazer... A primeira decisão, eu quero onde a mãe estará. A segunda decisão é onde o pai estará. A terceira decisão é onde a filha mais velha estará. E você também consegue resolver o exercício. E você vai chegar nos mesmos 120 no final. Tá? Então, pessoas diferentes podem escolher decisões diferentes, mas as decisões garantindo que você monte o que o exercício pediu, ou seja, 5 pessoas lado a lado para tirar a foto, você aplica o princípio multiplicativo e você chega no mesmo resultado. Tá? Por isso que a matemática é linda. Várias formas diferentes de resolver o mesmo exercício e chega tudo no mesmo resultado. Bom, vamos agora voltar para o caso aqui. Se a filha caçula quiser ficar na posição do meio. Uma dica para a gente resolver um problema que tem restrição. Então, pensa que, inicialmente, esse primeiro problema não tinha restrição nenhuma. Era livre. Fica onde a pessoa quiser, né? Ou onde você decidir, né? Agora não, agora tem uma restrição. Qual a restrição? A filha caçula quer ficar no meio. Então, o que eu faço? Isso! A Júlia mandou bem no chat. O que eu faço? Você começa pela restrição. Então, ataca o problema onde está mais restrito. Onde está mais restrito? É essa posição aqui, faz sentido? Essa aqui, quantas opções eu tenho para colocar aqui no meio? Só uma. Só a filha caçula. Então, aqui só tem um. Beleza? E a filha caçula já foi lá para o lugar dela. E agora? Bom, para a primeira posição, quantas opções eu tenho? Para a primeira opção eu tenho 4 posições. Ou 4 opções. Mãe, pai, filha mais velha, filha do meio. Então, digamos que a filha mais velha já foi para lá. Para a segunda decisão, quantas opções eu tenho? Só sobraram 3 pessoas na família? Então agora eu tenho 3 pessoas. Para a terceira já foi, já está decidido. Quarta decisão, sobraram... aqui. Filha do meio, filha mais velha. Na segunda posição foi a mãe.
Terceira opção já está decidido. Na quarta opção, na quarta decisão, quantas opções eu tenho? Bom, só sobrou o pai e a filha do meio. Então, digamos que agora foi o pai, vai, para variar um pouquinho. 2 opções, foi o pai. E agora sobrou só uma opção para a última posição, que é a filha do meio. Pelo princípio multiplicativo, isso aqui vai dar 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24 possibilidades. Beleza, gente? Então percebe que aquela ideia de que é sempre diminuindo, nem sempre. Aqui foi 4, 3, 2, opa, não, 4, 3, 1, depois 2, 1. Tá bom? A gente sempre tem que olhar para a quantidade de opções em cada decisão que eu tomar. E aí você vai montando e o que aparecer, apareceu. Beleza? Tá bom. Será que em 5 minutos eu consigo fazer mais um exercício? Bom, vamos lá. Vocês me ajudam, hein? De quantas maneiras diferentes... Bom, vocês não estão nem lendo porque a letra está muito pequena. De quantas maneiras diferentes podem ser dispostos lado a lado na prateleira de uma estante 3 livros de história, 2 de matemática e 1 de geografia? Então, por exemplo, eu tenho lá uma estante na minha casa. Eu quero colocar um livro do ladinho do outro. Tá vendo? E aí, eu quero saber de quantas formas eu consigo arrumar essa minha estante de livros. Bom, percebe que ao todo eu tenho 3 de história, 2 de matemática e 1 de geografia. Eu tenho 6 livros para colocar nessa estante. Então, eu tenho 6 decisões a tomar. Quem é o primeiro livro? O que vai estar na esquerda. Opa, volta para lá, Lozinha. Então, quem é o primeiro livro? Tudo bem até aqui, gente? Qualquer coisa, avisa, viu? Eu tenho a decisão, a segunda decisão. Quem é o segundo livro? Quem é o terceiro? Quem é o quarto? Quem é o quinto? E quem é o sexto? São 6 livros, né? 3 com 2, 5, com 1, 6. Tá? Então, eu tenho livro História 1, ou História, sei lá, História do Brasil, História Geral, História, sei lá, Moderna, depois Matemática, Geometria e Matemática, Álgebra, e por fim, Geografia. Tá? Então tá aqui meus livros. 3 de História, 2 de Matemática e o único de Geografia. Como não tem restrição nenhuma, para a primeira posição, qualquer um dos 6 livros eu posso colocar na minha estante. Então aqui é 6. Imagina que foi o de Matemática, de Geometria. Agora, para a segunda decisão, tenho 5 opções, qualquer um dos 5 livros que sobrou. Imagina que foi História do Brasil. 4 foi História Moderna. 3, botei o de Geografia. 2 foi o História Geral. E 1, o de Matemática de Álgebra. Tá? Pelo princípio multiplicativo, multiplico a quantidade de opções em cada decisão. E isso aqui vai dar, se você fizer a conta, você vai perceber que isso aqui dá 720. Tá bom? Até aqui, tudo bem? Porque o importante desse exercício não é isso. O importante desse exercício é o que vem agora. Sim. Então, nova situação. Nessa mesma situação. E se quisermos começar e terminar com livros de uma mesma matéria? Bom, então, vou tentar fazer igual. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto livro. Quais são eles? História, História,
História, matemática, geografia. Tá? 3 de história, 2 de matemática, 1 de geografia. Então vamos lá. Se eu quero começar e terminar com a mesma matéria, você concorda que agora, aqui na primeira decisão, eu não posso botar o livro de geografia? Porque se eu deixar o livro de geografia entrar aqui, eu não tenho um segundo livro de geografia para colocar no final, visto que eu quero que, se começou com história, terminou com história. Se começou com matemática, terminou com matemática. Se começou com geografia, não tem como terminar com geografia. Faz sentido? Bom, então quantas opções eu tenho aqui para a primeira posição, que é onde tem restrição? Lembra, se tem restrição, começa por ela. Então aqui para a primeira opção, eu vou ter 5 opções. Ou eu boto história, 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 matemática, matemática. 5 opções para a primeira posição. Faz sentido? Beleza. Agora, eu vou para outra restrição. Onde está a outra restrição? A outra restrição está na última, né? Por quê? Porque ele tem que casar com o livro que eu botei aqui na primeira. E aqui no meio, professor? Aqui no meio você bota o que você quiser. Qualquer coisa que você colocar aí não tem problema. Vai satisfazer o exercício. O que você tem que tomar conta é na primeira e na última. Faz sentido? Então vou na última. Agora eu penso, bom, quantas opções eu tenho para colocar aqui na última opção? 4? Será 4? Imagina que aqui entrou o livro de história do Brasil. Quantas opções tem para colocar aqui na última? Bom, se eu quero que comece e termine com a mesma disciplina, se entrou história do Brasil, então história do Brasil já foi, ou tem que ser história geral ou história moderna. Então tem 2 opções. Agora, não precisava ser história do Brasil. Podia ter entrado matemática, geometria. Faz sentido? Se entrou de matemática, geometria, bom, então esse não está mais disponível. Quem eu tenho que colocar aqui no final? Tem que ser o outro de matemática. Então tem que ser o matemática álgebra. E aí não é mais 2 aqui. Aí agora virou uma opção. Perceberam? O que está acontecendo? A decisão, o que eu escolhi na primeira opção, está mudando a quantidade de opções que eu tenho na outra decisão. Mas o que o princípio multiplicativo fala? Princípio multiplicativo, vamos lá para cima olhar. A escolha em cada decisão não pode alterar a quantidade de opções nas demais. Mas eu percebi aqui que no meu problema que está alterando. Perceberam? Dependendo do que eu escolhi na primeira, está alterando a quantidade na última decisão. Bom, então aqui não posso usar o princípio multiplicativo direto. Para esse caso, a gente vai ver semana que vem o segundo princípio da contagem, que é o princípio aditivo. Beleza, gente? E aí, na semana que vem, a gente começa com exatamente esse problema para a gente conhecer esse tal princípio aditivo, que vai ser o canhão que vai permitir a gente matar essa mosca. Beleza? Dúvidas, dores, angústias e tristezas? Tá bom. Desculpa ter estourado o horário, passou 2 minutinhos do horário que eu tinha, mas acho que foi por uma boa causa. Peçam, por favor, peçam desculpa ao próximo professor por mim. Tá bom? Tchau, gente. Uma ótima semana. Qualquer dúvida, manda mensagem lá no Classroom. Ou no meu... Ah, esqueci de anotar meu WhatsApp, né? Deixa eu botar aqui rapidez para vocês pegarem. 99815. Bom, vai estar lá no Classroom. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Diga. Olhando pelas questões que você passou, você concorda comigo que ele tem tantas
diferentes podem ser dispostos lado a lado na prateleira de uma estante de livros de história, certo? Peraí, cortou seu áudio Nesse um pouquinho. O senhor pode subir para a gente fazer na questão da família? Da Só família, para eu tá. lembrar. Vamos lá. Vamos lá. Aí, essa daqui, da família. Isso. Tem 5 posições diferentes para cada um deles ocupar, não é? Tem. Então, por que que, de certa forma, os 5 podem ocupar a primeira posição e qualquer um dos 5 pode ocupar a segunda e qualquer um dos 5 pode ocupar a terceira e tudo mais? Pode, isso é verdade. Só que a partir do momento que você escolheu um para estar na primeira posição, ele não pode mais estar na segunda, porque ele já está na primeira. Entendi. Tá? Essa é o pulo do gato. Então, você poderia começar por qualquer uma delas, né? Então, imagina que você quis começar pela do meio. Qualquer uma das 5 pessoas pode sentar aqui no meio. Então, aqui tem 5 possibilidades. Só que a partir do momento que uma pessoa, sentou não, né? Ficou aqui no meio, para a próxima posição, você não tem mais as 5 pessoas disponíveis. Você só tem 4 agora. Porque uma já está aqui. Faz sentido? Faz sentido. Tá? E aí, você não precisaria começar por essa também, né? Você poderia começar com essa daqui. Ah, então aqui tem 5 pessoas. Tem 5 opções. Mas uma vez que você escolheu uma opção para estar aqui, então, por exemplo, aqui, só sobra 4. Porque uma já está aqui. Então só sobraram 4 pessoas para a segunda posição. Agora, quero colocar a pessoa na última. Então aqui só tem 3. Porque uma já está aqui e a outra já está aqui. E assim vai. Beleza? Entendi. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Tá professor. ótimo, então. Nada. Tchau, boa semana. Para o senhor também.